Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Que alegria poder estar aqui convosco esta noite, que honra. É um privilégio poder louvar a Deus juntamente com os irmãos, estar aqui juntamente com o pastor Marcelo Coimbra, esposa, a pastora Rosilene, todo o ministério, todos os pastores. Gratidão a Deus, gratidão aos irmãos que nos receberam aqui com muito carinho. Deus em Cristo os abençoe de uma forma sempre muito especial. Meus amados, como o pastor já disse, eu sou amigo do pastor Oséias há aproximadamente 20 anos. Né? 20 anos eu sou amigo dele. Foi uma agenda cancelada, né, do pastor Eduardo, que vai estar aqui, né? E o pastor Eduardo cancelou a agenda e eu fui no lugar dele e estou indo até hoje. A glória de Deus, né? Glória a Deus. O pastor Oséias brincou com ele e disse: se a gente gostar do pastor Carlos, a gente não te convida mais. Segundo o pastor Oséias, ele não voltou mais lá ainda. Que bondade de Deus. Queridos, eu quero ler convosco um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2 e o verso de número 12. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 12. Glória a Deus. Versículo de número 12 até o 14, 12, 13 e 14, diz assim: isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, eu quero essa noite trazer uma palavra ao teu coração, falando da maior de todas as vitórias que a humanidade já recebeu. A maior de todas as bênçãos. Não há uma bênção que se compare com essa bênção, chamada bênção da salvação. Porque junto com ela, todas as demais bênçãos vieram. Se não há bênção da salvação, não há bênção de forma alguma. Mas se há bênção da salvação, todas as outras bênçãos te acompanham. Porque Deus não fez nada pela metade na cruz do Calvário. Tudo que Deus fez é completo. Então, se nós temos a bênção da salvação, as demais coisas nos são acrescentadas. Então, nesse texto, Paulo está falando com o povo de Colossos, dos Colossenses, e Paulo está explicando para eles o projeto da salvação. O detalhe é que, para o povo aqui, tudo era motivo de adoração. E todos mereciam ser adorados. Esse povo era um povo totalmente voltado ao misticismo, às crendices. Eles acreditavam que anjos poderiam ser adorados. Eles adoravam a lua, o sol. E eles acreditavam que Jesus era um anjo um pouquinho maior, mas um anjo. E Paulo, por essa razão, escreve já no capítulo 1, explicando a eles que Jesus não é anjo, mas é a imagem visível do Deus invisível, a coroa de toda a criação. E Paulo diz que por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. A ele diz Paulo: honra, glória, louvor e adoração. Só ele é digno. O detalhe é que Paulo está falando da grandeza de um Deus que morre. E isso dá um nó na cabeça dos colossenses. Como é que eu entendo que um Deus se faz homem e precisa morrer? E para eu entender esta verdade, entender esta razão de ser, a gente precisa
voltar no tempo. E a Bíblia diz que no princípio de tudo, criou Deus os céus e a terra. E tudo que Deus fez é bom. E a Bíblia diz que Deus também criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E quando Deus cria o homem, ele dá ao homem poder e autoridade. Deus não fez você para você viver uma vida debaixo dos pés do diabo. Não era o propósito de Deus, nunca foi. Deus não fez você para que você sofresse de qualquer tipo de enfermidade. Deus fez o homem bom, perfeito. Mas o Senhor deu uma ordem ao homem. No meio do jardim existe uma árvore. E ela produz o fruto da ciência do bem e do mal. E o Senhor disse que você não coma deste fruto. No dia em que você comer, certamente morrerá. E a morte aqui é a plena ausência de Deus. Quando o Senhor diz morrerá, o Senhor estava dizendo, no dia em que você pecar, eu vou me ausentar de você. E sem a minha presença não existe vida. Sem a minha presença não existe paz. Sem a minha presença não existe alegria. Não existe sucesso, não existe vitória. Se a minha presença não estiver contigo. Então, no dia em que você pecar, a morte vai entrar. A Bíblia diz que o homem peca. E quando o homem pecou, a Bíblia diz que ele tentou se esconder de Deus. E o Senhor faz uma pergunta que parece ser uma pergunta um tanto redundante, porque o Senhor olha para Adão e diz, Adão, onde é que você está? Sim, mas pastor, ele não é Deus. E ele não sabe onde é que Adão está, sabe? A pergunta é para Adão, não é para Deus. O que Deus está dizendo a Adão é, veja onde você está. Veja onde o pecado te colocou. Veja onde o pecado levou você. Veja a tua posição agora em relação ao teu Deus. Olha onde você está. Foi o teu pecado que te colocou aí. E a Bíblia diz que quando Adão peca e tenta se esconder de Deus, a Bíblia diz que o Senhor vem a Adão, profere juízos, mas tem uma promessa. Da semente da mulher, Gênesis 3,15, vai nascer um que pisará a cabeça da serpente. O homem é posto para fora do jardim. E a Bíblia diz que pelo pecado, a morte entrou no mundo. Você entende que a morte só tem uma porta. E a porta que a morte tem se chama pecado. A morte só entra pelo pecado. Não existe outra porta para a morte entrar se não for o pecado. Um dia uma irmã me ligou e disse, pastor, uma criança vizinha da minha irmã aqui, pura e sem pecado, morreu. E nós estamos muito tristes porque ela morreu. E eu disse, vocês já sepultaram a criança? E ela disse, já, pastor. Eu disse, então corre lá e desenterra ela. Ela disse, você é doido, pastor. Eu disse, não, filha, é que se essa criança não tinha pecado, ela não morreu. Ela está viva. E ela disse, pastor, mas o médico atestou o óbito dela. Eu disse, então, ela tinha pecado. Porque o pecado, a morte só entra pelo pecado. Ela disse, pastor, mas é uma criança assim. Davi disse, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Todos nascemos em pecado. Todos. A diferença é que a gente não nasce pecando. Mas quer ver uma coisa? Uma criança, quando nasce, ela é tão linda e tão fofa. Mas com pouquinho tempo, essa criança que não teve ainda contato com ninguém lá fora, que ainda não sabe falar, ela já está fazendo pirraça, manha, birra e malcriação. A pergunta que eu tenho para te fazer é, quem foi que ensinou? Foi você, pai? Foi você, mãe? Quem ensinou essa criança a fazer birra? Certamente não foi ninguém. E como que ela aprendeu? É que na medida em que o ser humano vai se desenvolvendo, o pecado também vai se desenvolvendo dentro dele. É por isto, todos pecaram. E destituídos estávamos da glória de Deus. Toda a humanidade estava debaixo do pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, toda a humanidade estava perdida. Mas a Bíblia Sagrada diz que há uma promessa, lembra? E a Bíblia diz que esta promessa se manifestou. Isaías viu esta promessa chegando. Ele disse, porque um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. Um menino nasce, mas o filho é dado. E a Bíblia diz que veio de uma virgem. Por que é que o nascimento de Jesus é diferente? Porque Jesus ele não nasce de uma conjunção carnal.
Jesus ele não nasceu de uma relação entre homem e mulher. Ele nasce gerado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito do Altíssimo te envolverá, lhe concederás, e darás luz a um filho. Toda vez que o Espírito de Deus envolve a vida de alguém, algo maravilhoso nasce. Você não entendeu? Eu vou repetir para você entender. Toda vez que o Espírito de Deus envolve a vida, a casa, o casamento ou a família de alguém, algo maravilhoso nasce, algo maravilhoso acontece. Se o Espírito de Deus, nesses dias de avivamento, envolver a tua vida, teu casamento, tua casa, tua família, teus negócios, vão dar um up, vão melhorar, vão subir de padrão, porque toda vez que o Espírito de Deus envolve alguém, algo extraordinário acontece. Você pode dizer amém? Sempre acontece. A Bíblia diz que o Espírito de Deus envolveu Maria, ela se tornou grávida, e a Bíblia diz que ela deu à luz a um filho. Jesus nasce, e nasce sem pecado, porque ele, como eu disse, não é gerado de uma conjunção carnal. Então ele nasce puro, e agora ele cresce. E quando Jesus tem 30 anos de idade, ele começa o seu ministério. E depois de 3 anos pregando, Jesus vai ser levado à cruz do Calvário. Agora, eu quero que você redobre a sua atenção para você entender isto, entender a importância disso. Jesus, ele vai à cruz. E alguém pode pensar, bom, pastor, ontem eu fui ao shopping. Não, você não entendeu. Ele não foi ao shopping. Ele foi à cruz. E cruz não era qualquer lugar. Não existia um lugar pior na terra do que a cruz. A cruz era o lugar mais horrível da terra. Ninguém poderia estar num lugar pior do que aquele. A guilhotina não era tão horrível. A forca de Judas não era tão horrível. Mas a cruz ela tinha um poder horrendo. E era ali que o meu Cristo estava. Mas na cruz, Jesus vai vencer algumas coisas. E a primeira coisa que ele vai vencer na cruz se chama soberba, orgulho, prepotência, altivez. Porque todas as pessoas que caíram na história da humanidade e antes dela, caíram tentando ser grande. Você lembra de Lúcifer, antes da humanidade? Ele disse, eu subirei ao céu e farei meu trono acima do trono do Altíssimo e serei semelhante a ele. Caiu. Quando Eva está no jardim, o diabo diz para Eva, se você comer deste fruto, você será semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. No desejo de ser igual a Deus, Eva comeu, juntamente com Adão, e pecou, e caíram. Lembra de Nabucodonosor? Este é o grande palácio que eu fiz para toda a minha glória. Caiu. E foi comer capim. Você lembra de Herodes? Se negou dar glória a Deus. E dar glória a Deus ali não é no sentido de gritar glória a Deus. É de dar a Deus a glória que é de Deus. Tomou a glória de Deus para si. E foi comido de bicho. Todas as pessoas que se engrandeceram, caíram. Todas as pessoas que tentaram ser grande, caíram. Na cruz. Jesus vai fazer o caminho exatamente inverso. Porque a Bíblia diz assim que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem. E humilhou-se até a morte, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Cristo é Deus, se esvazia da sua glória, se veste de humanidade, desce até este mundo, sobe até a cruz por obediência. Mas aí a Bíblia diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus ele faz o caminho inverso e ele mostra que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Jesus na cruz está mostrando que a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. Ele está mostrando que todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar
por Deus será exaltado. Ele esmaga a soberba na cruz e diz: quer ter vitória, seja humilde, porque o teu Senhor foi humilde. Esse é o primeiro princípio. Segunda verdade da cruz é que ele vai vencer a própria cruz. Porque, como eu disse, não existia um lugar pior para estar do que naquela cruz. Há muitos anos atrás, pastor Marcelo, eu escutei um testemunho de uma mulher, e ela estava dando esse testemunho para o Marcelo, não é Marcelo Rezende, era o Roberto Cabrini. E o Roberto Cabrini, entrevistando ela, ele queria saber como foi que ela arrancou o filho dela das drogas. E ela contou a história. Ela disse: sabe, seu Cabrini, um dia eu estava dormindo na minha casa e o meu telefone tocou. E quando eu atendi, alguém do outro lado disse: o teu filho está no micro-ondas. E você sabe que micro-ondas no Rio é quando eles pegam uma pessoa, põem dentro dos pneus para matar, para tocar fogo vivo. E a pessoa disse: antes que o dia amanheça, lá no Morro do Alemão, o teu filho vai ser queimado vivo. Essa mulher desligou o telefone, trocou a sua roupa, desceu da sua casa e foi em direção ao Morro do Alemão. Quando ela chegou lá, um moço que estava na porta disse: a senhora não pode entrar. Nós estamos tendo uma festa lá em cima. E a senhora não pode entrar. E ela olhou para aquele menino e disse: eu preciso subir. E muita insistência, o rapaz deixou ela subir. Quando ela foi subindo, o rapaz passou um rádio para o chefe e disse: chefe, está subindo uma doida aí. E ela disse que quer falar com o senhor. O chefe disse: deixa ela subir, porque vai 2 para o micro-ondas hoje. Ela disse: quando eu cheguei lá em cima, a primeira coisa que eu perguntei, eu vi muita bagunça, muita gente se prostituindo, muita droga, muita música alta. E ela perguntou: quem é o chefe? E veio até ela um rapaz, franzino. Olhou para ela e disse: eu sou o chefe. Eu mando aqui. A senhora pensa que é. A senhora veio fazer aqui. E ela olhou para aquele rapaz e disse: moça, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sou uma serva de Deus, da Assembleia de Deus, do círculo de oração da igreja. Aquele menino lá é meu filho. E eu vim aqui para lhe dizer que ele é uma promessa de Deus na minha vida. E nem você. E nem o inferno vai me impedir de tirá-lo hoje vivo daqui e levá-lo para minha casa. Aquele menino olhou para aquela mãe, abaixou a cabeça e disse: sabe, dona, a minha mãe também é uma serva de Deus. E ela também é uma mulher do círculo de oração. Ele olhou para ela e disse: eu sei reconhecer quando vejo uma autoridade maior do que a minha. A senhora tem mais autoridade do que eu aqui. Pega teu filho e leva para casa. Autoridade. Autoridade. Quando você lê Gênesis, lá no capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia diz que a terra está um caos, vazia e sem forma. Sem forma e vazia. Uma coisa sem forma é uma coisa que ninguém entende. Uma coisa vazia é uma coisa que não tem nada a oferecer a ninguém. No entanto, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Eu disse: Deus, o que o Senhor fazia ali? Porque não tinha nada de bom ali. E Deus disse: mas aquele caos era meu. E eu sou o único que tem o poder de entrar no meio do caos e fazer dele um paraíso. E foi exatamente o que ele fez lá. Quando ele está na cruz, é exatamente o que ele vai fazer. Quando ele está na cruz, um ladrão que está ao seu lado reconhece a sua grandeza e diz a ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para aquele homem, ou diz àquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é impossível, porque a cruz, ela pegava tudo que era bendito e transformava em maldito. A Bíblia diz assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz era uma coisa terrível, vergonhosa, vexaminosa, pesada demais, muito ruim, negativa ao extremo. Mas quando aquele homem diz: lembra-te de mim, Jesus está dizendo a ele: ainda hoje, eu vou te arrancar deste caos aqui e vou te levar comigo para o paraíso. O que ele fez em Gênesis, ele está fazendo na cruz. Ele está mudando o caos de alguém. Em Gênesis, ele mudou o caos da terra. Na cruz, ele mudou o caos da humanidade. Ele disse: hoje eu mudo a tua história. Quando Jesus faz isto na cruz, ele não muda apenas a vida daquele homem. Ele não tira apenas a história daquele homem do caos. Mas quando ele vai à cruz,
até a cruz se converteu. A cruz era símbolo de vergonha, de dor, de maldição, de pavor, de solidão. Mas quando Jesus passa pela cruz, a cruz se converte. É por isso que hoje, quando você lembra da cruz, e de vez em quando você vê uma cruz na igreja, é porque ela também é crente agora. A cruz se converteu, não é? É verdade. A cruz hoje é símbolo de salvação, símbolo de perdão, símbolo da graça, símbolo de vitória. Nem a cruz aguentou tamanha graça. O que a Bíblia está dizendo é: não importa onde você esteja, não importa onde o teu parente esteja, não importa onde a tua família esteja, não importa o tamanho do caos que alguém esteja vivendo, a graça de Deus é maior do que qualquer caos e ela pode transformar a história de qualquer pessoa. Ele tem poder para isso. Ele tem poder. Pastor, não, mas está lá no crack, ele é maior que o crack. Está na cocaína, é maior que a cocaína. Pastor, mas está desenganado. Ele é maior que o laudo médico. Ele é poderoso para mudar qualquer história. Se você crê, por favor, diga glória a Deus, porque ele é poderoso. Aleluia. E aleluia. Então Jesus ele vai na cruz para mudar a história. Agora, a terceira coisa que eu preciso entender na cruz é que Jesus ele não está quebrado, ele está moído. Moído. Jesus ele está muito moído. Hoje foi Santa Ceia aqui, não foi, pastor? Jesus ele foi tão moído. Isaías disse assim: a Deus agradou moê-lo. Mas ele foi moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Aleluia. A Bíblia diz que ele foi moído. Você já ouviu isso? Os chicotes que entram em Jesus têm pontas de osso. E quando entram, criam dilacerações no corpo dele. Quando saem, tem buracos. Jesus está vazando por tudo que é lado. É por isso que quando ele disse assim: fazer isto em memória de... Quando você mastiga o pão da ceia, não é o comer no sentido só de comer, mas de mastigar. Quando você moe o pão, é exatamente isso lembrar. Essa é a memória. Porque assim como você moe o pão da ceia, você lembra que ele foi moído pelas suas transgressões. Isso é memória, é lembrar. Você moe o pão. Ele foi moído pelas suas transgressões. Jesus ele está arrebentado na cruz. Mas aí ele vai abrir a boca e vai dizer assim: Pai, está consumado. Tetelestai. A conta está paga. Olha que coisa interessante. A conta está paga. E quando ele diz isso, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Paulo diz que entre nós havia um escrito de dívida. Nós lemos. Havia um débito, uma conta para ser paga. Mas ele não diz que essa conta estava perto de nós. Paulo diz assim, que ela estava entre nós. Sabe quando você vai comprar alguma coisa e de repente o vendedor te chama no canto e diz assim: olha, teu nome está no Serasa, teu nome está negativado e você não pode comprar. É um sentimento de tristeza, de frustração, de angústia, de saber que teu nome está negativado. Paulo está dizendo que existia um escrito de dívida que era contra nós, entre nós. Agora, imagine, o mundo espiritual olhava para você e dizia assim: está devendo. Todos nós éramos devedores a Deus. Porque quando Adão peca, toda a humanidade depois dele vem nascendo em pecado. E todos éramos devedores. Todos. O mundo espiritual olhava para você e dizia: está devendo. Tem dívida. Tem dívida. Está em débito. E é uma dívida grande. E o que é uma dívida, um escrito de dívida, como Paulo diz? O escrito de dívida é um cheque, uma promissória. Está ali o meu amigo, pastor Rony, e a sua muito digníssima esposa. Ô, queridos, agora que eu vi vocês aí, que alegria. São meus amigos, pastores, vieram
Vieram de onde? Miracema, pastor. Estão aí. Deus abençoe, querido, viu? Que alegria vê-los. Me perdoe, pastor, apresentá-los, mas agora que eu também febre, aí quando eu vi, eu fiquei feliz. Escrito de dívida é um cheque, é uma promissória. Sabe quando você dá um cheque e ele volta? Aí você já diz, misericórdia, pastor. E quando alguém liga para dizer que o cheque voltou, nunca é em tom de alegria, né? Ô, amado! Nunca é festivo. Irmão, nem, se for crente, nem a paz do Senhor dá. Ele já liga dizendo, o cheque voltou. É sempre, não é? É sempre em estado de cobrança. Só para avisar, hein? O cheque voltou. E aí você que recebe a notícia, já põe a mão na cabeça e diz, meu Deus, misericórdia, era hoje, eu esqueci. E eu não tenho dinheiro. Aí o que você faz? Você diz para a pessoa, pelo amor de Deus, irmão, segura. Não deposita de novo, não. Por quê? Se cair a segunda vez, o meu nome vai para o Banco Central. E aí complica. Então, segura para mim. Por quê? Porque eu vou trabalhar, vou levantar o dinheiro, vou pagar a dívida e vou resgatar o cheque. O primeiro cheque se chamava Adão. E ele voltou. Quando Adão voltou, Deus se pôs de pé na eternidade e disse, vai todo mundo para o Banco Central do Inferno. Aí Jesus se pôs de pé e disse, não faz isso não, pai. Porque eu vou descer. Eu vou pagar essa dívida. Eu vou resgatar esse escrito. E eu vou trazer esse povo de volta para você, pai. Jesus, ele desce. Ele trabalha 3 anos, resgata a dívida. Diz Paulo que o escrito de dívida que era contra nós foi removido dentre nós e cravado na cruz. Quando Cristo crava esse escrito de dívida na cruz, ele abre a boca e diz, Pai, a conta está paga. Telestai. Eu paguei a conta. Agora, quando você resgata um cheque, você fica tão feliz, vai dizer que você nunca fez isso. Você fica tão alegre, vai dizer que você nunca fez isso. Que você pega o cheque e rasga. Só que não foi Jesus quem fez isso. Quando ele disse, pai, eu resgatei o cheque, a dívida está paga, foi o pai que pegou o véu do tempo e rasgou de alto a baixo e disse, não tem mais dívida. Não há mais dívida, a conta foi paga. Aí Paulo abre a boca e diz, quem, pois, intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É ele quem nos justifica, outrora quem morreu e também ressuscitou. Portanto, agora, diz Paulo, nenhuma condenação dá para quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer para quem está ao teu lado, a dívida foi paga. Diga para quem está ao teu lado, a dívida foi paga. Aleluia! Ele paga a dívida e com isso ele nos devolve a comunhão, direito de comungar, de estar presente, de estar perto. Agora, olhe para mim. Se ele pagou a dívida, a pergunta é, por que ele morreu? Porque ele consuma a obra. Ele disse, pai, a obra está feita, mas ele vai morrer. Eu vou pedir a mídia ali, se puder me ajudar. Põe para mim aí Hebreus 9:16, por favor, no telão. Põe aí Hebreus 9:16 e 17 no telão. Eu quero ler com vocês, eu vou lhe explicar. Porque Jesus, ele consuma a obra. Romanos 8:17, pode segurar isso aí. Paulo diz assim, porque se somos filhos, logo somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora, se eu sou herdeiro, olha o que o autor aos Hebreus vai dizer. No caso de um testamento, é imperioso, necessário, que se comprove a morte daquele que o determinou, ou seja, do escrevente, daquele que escreveu o testamento. Põe o 17 para a gente ver.
Ele diz assim, porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação do quê? Da morte do testador. Considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Jesus, ali um dia pegou o sangue, pegou o corpo e disse, este corpo, este sangue, este pão é o novo testamento no meu. É um testamento. Só que para esse testamento ter validade, o testador precisa morrer. Então, o que acontece? Jesus consumou a obra, consumou. Ah, pastor, mas ele morreu por causa dos meus pecados. Não, não. Ele já tinha consumado. Jesus não morre com os teus pecados. Ele morre pelos teus pecados. É diferente. Se ele morre com os meus pecados, ele estava condenado. Mas ele não morreu ele morreu pelos. Ele morreu pelos meus pecados. E aí, Jesus, ele consuma a obra. A obra está feita. Mas por que ele precisa morrer, pastor? Porque tudo que ele conquistou na cruz do Calvário, eu só tenho direito se o testador morrer. O testador conquistou tudo, mas foi ele que conquistou. É igual um pai que trabalha. O pai trabalha feito louco. Conquista o império. Mas enquanto o pai não morre, o filho não recebe a herança. O pai tem que morrer. Jesus, ele conquistou o céu. Ele colocou o inferno de cabeça para baixo. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele conquistou tudo. Mas e para eu receber esta herança, o testador tem que morrer. Se o testador não morre, eu não recebo a herança. É por isso que Jesus precisou morrer. Por quê? Para que você pudesse hoje levantar a mão e dizer, o céu também é meu, a graça é minha, o sangue está sobre a minha vida. Ele perdoou os meus pecados. E aí a gente canta tudo que Jesus conquistou na cruz. É direito? É nossa? Aleluia. Você pode dizer para quem está ao teu lado? É direito teu. É tua herança. Aleluia. Você não está pedindo mendigando para ninguém, esmola para ninguém. Ele conquistou, é teu direito. O inferno não pode reter aquilo que foi conquistado na cruz. É por isso que eu disse, se você tem a salvação, você tem tudo. Porque ele não conquistou nada pela metade. E o mais precioso foi a salvação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quer ver um versículo que prova isso? A Bíblia diz, aquele que nem a seu filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos daria juntamente com ele? O quê? Todas as demais. Se ele deu a salvação, tu acha que ele vai te negar alguma coisa? Ele já deu acesso ao céu, tu acha que ele vai te negar alguma coisa? Ele já te deu acesso à eternidade. Ele já te levou, já escreveu o teu nome lá, querido. Então, quem tem a salvação, tem tudo. Só tem um detalhe para a gente terminar. Eu vou orar por você. É que para Jesus morrer não é tão simples. Por quê? Porque existe uma porta. Lembra do que eu falei? O diabo, a morte, perdão, ela só tem uma porta de entrada. Qual é a porta que a morte tem? O pecado. Aí alguém olha Jesus na cruz, olha para a morte, lambendo os beiços, e diz, Dona Morte, onde está o teu aguilhão? Aí vão explicar e dizer assim, porque o aguilhão da morte é o pecado. O que é o aguilhão? Uma vara comprida, pontiaguda, que as pessoas usavam para empurrar, não é, pastor? O gado em direção ao matadouro. Isso se chamava aguilhão. Alguém está olhando para a morte dizendo, Dona Morte! Por que você não leva ele? A morte está olhando dizendo, falta o aguilhão. Ele não tem pecado. Ele não tem pecado. A morte está dizendo, não tem negócio com ele. Ele não é bacana nesse negócio. Ele não é legal mexer com ele, a morte está dizendo. Por quê? Porque todas as vezes que eu bati de frente com ele, olha para mim, eu perdi a batalha. Quer ver? Quer ver? A Bíblia diz que Jairo chega na porta de casa, a morte correu na frente. Quando Jesus chegou,
A mulher do fluxo de sangue havia parado Jesus um pouquinho no caminho, a morte passou na frente e disse, hoje eu chego primeiro. Quando Jesus chegou, alguém disse, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. O detalhe é que todo velório que Jesus entrou, ele estragou o velório. Né, pastor? Jesus é bom para isso. Jesus disse, não, já que está morta, vamos entrar para o velório. O problema é que todo velório que Jesus participou virou festa. Tu lembra da filha do filho da viúva de Naim? Descendo, todo mundo chorando, Jesus disse, para. Os meninos atrás dando glória, quem sabe eles foram parar, Jesus disse, não, para não, vocês não, pode dar glória. Olhou para o defunto e disse, meu filho, um culto gostoso desse. E tu com essa cara de defunto aí, rapaz, está atrapalhando o culto, bora levantar? A Bíblia diz que o defunto levantou, Jesus estragou o cortejo fúnebre. E foi uma glória. E disseram, um profeta, um grande profeta se levantou entre nós. Aí quando chegou lá na casa de Marta e Maria, tu lembra? 4 dias. Marta olhou para Jesus, a declaração mais linda é de Marta. Marta olha para Jesus e diz assim, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria... Marta está dizendo, a morte aproveitou da tua ausência, ó. A morte aproveitou que tu não está, porque se tu não está, não tem vida. Se tu não está, a morte faz o que quer. Agora, o que Marta está dizendo é, eu queria ver a morte tirar essa onda se o Senhor estivesse aqui. Eu queria ver a morte, eu queria ver ela fazer o que ela fez se o Senhor estivesse aqui. A morte aproveitou a tua ausência, Jesus disse, Marta, eu já não tinha dito, e se tu queres, minha filha, verás a glória de Deus. Eu já não te falei isso? Aleluia! A Bíblia diz que Jesus dá um grito. Eu imagino a morte dizendo, não é possível. A gente já fez, já matei, já fizemos velório, já, olha, foram 4 dias, já está sepultado, já até acelerei o processo da decomposição. Não é possível, não vai dar certo não. Aí Jesus dá um grito, Lázaro! Todas as células do corpo se refaz. Imagina a morte olhando e dizendo, é por isso que eu não mexo com ele. Porque todas as vezes que eu mexi com ele, eu me dei mal. É por isso que eu nem brinco com ele. E vai ficar na cruz o resto da eternidade. Mas eu não tenho poder de tocar nele. E não tem. Agora, se a morte não tem poder de tocar em Jesus, como é que se resolve isso, pastor? É por isso que Jesus disse, ninguém toma a minha vida. Oh, meu Deus. É muita moral. Tu conhece algum humano que já teve coragem de falar isso aqui? Ninguém toma a minha vida. Eu não morro. Jesus está dizendo, ninguém toma a minha vida. Ninguém tem a morte, Maçoca já imaginou isso. Irmão, é muita moral. Você conhece alguém que já bateu no peito e disse, eu não morro? Jesus bateu no peito e disse, ninguém toma a minha vida. Eu não morro. A morte passou a cabeça, saiu devagarzinho e disse, eu não tenho mesmo condições de tocar nele. Mas aí Jesus olhou para você, para mim, caído, arrebentado, longe do Pai, afastado da presença dele. E disse, sabe, ninguém toma a minha vida, mas para te resgatar, para levantar a tua vida, a tua casa, a tua família, para restaurar você, para o diabo nunca mais tocar em você. Eu vou dar a minha vida, ninguém toma, mas eu mesmo entrego. Eu vou entregar a minha vida para resgatar a tua. Alguém tem a verdade, levante a tua mão, eu digo a glória a Deus, porque isto é uma verdade extraordinária. Ele não morreu para fazer bonito, ele morreu para nos arrancar do império da morte, ele morreu para nos tirar do império das trevas e nos trazer para o império do seu amor. Ele morreu para te levantar, para a depressão não dominar você, para a tristeza não te amarrar, para o diabo não tomar conta da tua vida. Ele morreu. Eu vou morrer por tua causa. Eu vou morrer para te levantar. Alabanda, cai, andará. Você entende isso? Vou morrer. Ele disse, eu entrego. Só que ele disse, eu entrego. Mas eu também tomo. Aleluia. Eu dou e eu torno a tomá-la. Olha que coisa interessante, eu termino aqui. Olha que coisa linda. Jesus ali, ele rende o Espírito. Diz, Pai, em tuas mãos eu rendo o meu Espírito. A morte disse, até que enfim. Foi lá e pegou. Só que tem um detalhe.
Jesus é muito grande. E a morte sabe disso. Pedro, discursando em Atos, capítulo 2, verso 4, Pedro diz assim, solta, põe aí para mim, querido, Atos 2, 24, solta as ânsias da morte. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Tem uma outra versão, a minha diz, solta as ânsias da morte. É a mesma coisa. Olha para mim, isso é Pedro falando. Você reparou que quando Jesus ele rende o Espírito, a Bíblia diz que a terra treme e corpos de santos são vistos andando pelas ruas? Quem já leu isso? Diz amém. Agora, por quê? Vamos imaginar? Sabe quando você vê, come muito, comeu muito. Oh, meu Deus, você comeu demais. Você não cabe mais nada. Mas aí a pessoa chega com a sobremesa. E aí tu olha aquilo e diz, Senhor, não cabe. Aí alguém diz assim, mete o dedo na goela e arruma espaço. Você tem que arrumar espaço para caber. Quando a morte olhou para Jesus, a morte mediu o tamanho. Disse, não cabe. Alguém disse, esvazia. Quando Jesus morre, um monte de gente sai. A morte encolhe Jesus. Mas Pedro diz, solta as ânsias da morte. O que são ânsias? Vontade de vomir? Pedro está dizendo que a morte, durante 3 dias, ficou assim, Alguém olhava e dizia, dona Morte, o que é? Ela dizia, não cabe. Não havia que segurar. E depois de 3 dias, a morte passando mal. Sabe quem foi Cristo? A morte judiou da humanidade a vida inteira. Cristo desceu lá dentro e a morte passou mal durante 3 dias, com a mão na boca, dizendo, não havia reteu aqui dentro. Ele é maior que a morte. Ele é maior que a morte. Não dá para segurar. Não tem como. É por isso que quando alguém diz, Senhor, dá-nos um sinal para que a gente creia que tu és o Filho de Deus, Jesus disse, nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal do profeta. Qual é o profeta? Qual é o sinal do profeta Jonas? Ele foi engolido e depois foi vomir. Esse é o sinal. Ele foi engolido. E depois de 3 dias ele foi vomitado. Jesus está dizendo, eu vou dar um sinal para vocês igual de Jonas. Ele foi engolido. Mas depois de 3 dias, a morte vai ter que voltar. E ele vem dizendo, é me dado todo o poder nos céus e também na terra. E nós aplaudimos Jesus pela beleza da palavra. Oh, glória a Deus! Aleluia! Purificaramenda, Ramando Terminaia. Aleluia! Purificandaracia. Recalamandarargana. Purificomenaiana. Erga. Se você puder, carinhosamente, eu já terminei, já fechei a Bíblia, mas se você puder, com permissão do nosso pastor, põe a mão no ombro de alguém do teu lado e diz assim, por você, ele se esvaziou da sua glória, desceu a este mundo, se fez homem, subiu na cruz, venceu o orgulho, venceu a cruz, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, ressuscitou e está vivo à destra de Deus Pai, dizendo, não temas, diga para ele, dizendo, não temas, eu venci tudo por você, ele disse isso, quem te deu ânimo, eu venci o mundo, ele está dizendo isso para você, quando você teme diante das aflições, das angústias, eu vou que agora, dizendo, não tenha medo, eu já venci tudo por sua causa, eu já venci o sistema, o mundo, o inferno, para te dar vitória, oh glória a Deus. Fica em pé comigo, eu quero orar por você. Alevante, né? Mandaramai, andará. Ele venceu tudo. Tudo. Não há nada que Deus não possa fazer por você.
Ele já fez tudo. Já foi tudo conquistado, concretizado na cruz do Calvário. Aleluia. Ele fez isso para te levantar, irmão. Ele fez isso para você não viver uma vida amarrado e amaziado com o pecado. Ele fez isso para Satanás não ter poder sobre a tua casa e a tua vida. Sabe, queridos? Paulo, no capítulo 12, versículo 12, ele disse: e nós que estávamos mortos, você já foi defunto. Eu já fui defunto. Todo mundo era defunto. Paulo diz: e nós que estávamos mortos em pecados e delitos, fomos sepultados juntamente com Cristo. Olhe para mim. Sabe que uma pessoa morta é uma pessoa incapaz de reação. Você já viu que no velório todo mundo chora, menos o defunto? Porque o defunto ele não consegue esboçar uma reação sequer. Ele não tem poder sobre nada. Morreu, ele perde todo o domínio. Paulo diz que éramos defuntos. Se eu não tenho domínio, porque estou morto, quem é que domina? Quem está sobre mim? Eu não vou para o cemitério sozinho. Outro me leva. Eu não tenho poder. Um morto, ele não sai do lugar. Essa era a vida de todos nós. Uma vida que não saía do lugar. Uma vida de emoções trocadas, confusas, de conflitos emocionais. E a vida não dava certo e nada ia para frente. Mas aí Paulo diz que nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele no poder de Deus. Você era defunto, você não é mais defunto. Porque você ressuscitou com Cristo. Isso é verdade que você ressuscitou, você está vivo. E se você está vivo, você tem emoções. Se você está vivo, você tem ideias. Se você está vivo, tem propósito, tem projeto. Se você está vivo, você reage. Você tem força para lutar. Você não é mais um defunto. E não me liga na sua história, na sua vida. Porque você tem vida. E vida com abundância. Cristo te dá vida. E se eu tiver Cristo de graça, eu tiver Cristo de glória, eu te encho de vida. Para você ter a minha vida. Para você ter a minha glória. Você não é um defunto, querido. Você tem vida. E vida por ele, porque foi Deus que lhe deu. Eu vou orar por você. Posso, meu pastor? Feche os teus olhos. Se você puder, põe a mão no teu coração. Faça isso com um sinal de gratidão pelo que Cristo fez por você. Deus, não é qualquer povo, não é qualquer reunião. Não estamos numa reunião qualquer, Deus. Esta é a reunião onde o Deus do universo se assenta no trono e desce para receber. Não é qualquer reunião, não é uma reunião qualquer de juristas, é uma reunião dos juízes descem para julgar as nossas causas. Não é uma reunião qualquer, é uma reunião de maior de todos os advogados, advoga as nossas lutas. Pai, o Senhor está nesta casa, a tua glória está aqui, e eu quero que eu possa andar, porque o tempo já para conquistar na cruz a vitória da tua igreja, e eu posso ter um pensamento diferente aqui, com bíblicos de mentir, com dificuldades de receber, e que pode me separar de ti, e me pode roubar a esperança, porque recebemos da tua mão, mas eterno, e cada crente seja coroado desta glória, coroado desta graça, coroado desta unção, coroado deste Espírito. Ah, Espírito Santo, Espírito de Deus, arranca esse Espírito de autocomiseração, esse Espírito, Senhor, de expectativa, esse Espírito de inferioridade, que pode comer bem, mentira, diabo, como somos filhos de Deus, que nada, Senhor, a imagem como ele segura, gerado espíritos da vida do Calvário, da vitória da igreja, eles que sembraram aqui, precisando de milagre, de uma palavra, de uma vitória, a graça da milagre excelente, porque que você tem a salvação, você tem vida, e você tem a salvação, você tem alegria, você tem a vitória, você tem a mente, ah, se você tem a salvação, foi a batalha, andará, vamos entender essa. É sabe de Deus, e saia daqui, creia. Você não vai bastar, você não
hoje é governo branco. Você foi enxertado na videira. Você foi feito filho de Deus por meter no seu nome. Você não é qualquer um. Você pode aplaudir o nome do Senhor.